Estou aqui com o professor Marcelo Andrade, também conhecido como o terror dos comunas. É sempre um prazer irritar os comunas. E dessa vez a gente não só vai irritar esses comunas, esses esquerdistas, como também provar que o socialismo nunca deu certo. Então, no vídeo de hoje, vamos falar 5 provas de que o socialismo fracassou. Inicialmente, então, agradeço aqui o convite. É uma honra estar aqui com a Ananda de novo, né? Ela já esteve no nosso podcast. Eu também já gravei vídeos para o canal dela. Então, é muito bom estar aqui de novo para a gente atacar os comunistas, né? Isso aí. Então, o primeiro caso aqui que a gente separou, professora, queria que você comentasse um pouco da NEP, do Lenin, e quando ela foi implementada e por que fracassou. Então, essa é interessante. Os comunistas não gostam de comentar sobre a NEP. Sempre escondem esse assunto. E por que eles escondem? Porque a NEP prova que o comunismo não funciona. O que foi, afinal, essa NEP? NEP foi NEP, né? NEP em português. Nova Política Econômica. O Lenin assumiu o comando da Rússia, né? Depois da União Soviética, em 1917. Logo depois aconteceu a Guerra Civil. Infelizmente, os vermelhos venceram. Foi estabelecido o comunismo lá, chamado comunismo de guerra. E esse comunismo de guerra na área econômica viu que não funcionou. Houve várias crises com sindicatos, várias disputas dentro do próprio partido comunista, né, entre os bolcheviques. E aí o Lenin resolveu implementar a NEP, que era voltar o capitalismo, reintroduzir o capitalismo na União Soviética. A Moscou, só para citar um exemplo, era cheio de gente passando fome, passando necessidade, o comércio todo fechado, porque o socialismo não funciona. E aí quando o Lenin reintroduziu a NEP, permitiu determinados, não tudo, mas permitiu indústrias particulares, permitiu pequenos comércios, manteve o capitalismo no campo, né, os kulaks, e aí então a economia voltou a florescer, inclusive em investimento do exterior. O Armand Hammer foi um investidor americano que investiu lá, conheceu o Lenin pessoalmente, investiu na União Soviética e tal. Então o NEP deu um pouco de gás para a economia falida da União Soviética. Durou de 1921 a 1928. Aquilo que eles tanto criticavam, eles tiveram que admitir que funciona. O interessante é que quando os comunistas comentam sobre isso, eles acabam fazendo uma confissão que o comunismo não funciona. Que eles dizem que a NEP foi instituída pelo Lenin como uma medida de emergência para reerguer a União Soviética. Então provou, então admitiram que o capitalismo ele é eficiente para reerguer uma economia, não o socialismo. Se o socialismo fosse eficiente, o Lenin não tinha necessidade de fazer a NEP. Sim, a gente entra muito no tal do problema do conhecimento de Hayek, né? O Hayek falava que o conhecimento ele está disperso na sociedade, não nas mãos de um planejador central. Por isso que uma economia de mercado, uma economia com liberdade econômica, onde não existe um planejador central, ela funciona melhor uma vez que o conhecimento está disperso. Aí um outro item também que a gente separou aqui que prova o fracasso do socialismo é a fome na Ucrânia. Então, quando que foi o Holodomor e como aconteceu essa coletivização forçada? Então, o Lenin morreu, teve uma disputa pelo poder, Stalin assumiu, Stalin depois se mostrou o opositor da NEP e foi o Stalin que realmente transformou a União Soviética num pesadelo comunista. Então ele promoveu a coletivização forçada, não foi só na Ucrânia, em todos os lugares da União Soviética. Em todo lugar que teve a coletivização forçada, houve fome. É que a Ucrânia é o caso mais célebre, mas o caso da Ucrânia esconde a fome no Cazaquistão, por exemplo. O Cazaquistão também sofreu com coletivização forçada e isso causou fome. O Holodomor é o processo, a fome causada pela coletivização forçada na Ucrânia. Foi de 1932 a 1933. Com a coletivização forçada e expropriação violenta das propriedades, isso aí causou uma crise de abastecimento, uma crise de produção agrícola, porque tudo que o comunista faz é desorganizar a vida produtiva, e com essa crise de abastecimento, crise no campo, gerou uma fome que ninguém sabe quantas pessoas morreram. Os números variam desde 1,5 milhão, 2 milhões até 12 milhões. No caso daquele indivíduo, Ian Neves, professor, que fala que o Holodomor não foi culpa da União Soviética. Ele disse que foi uma crise climática, só que isso não é verdade. Primeiro, além que tivesse tido uma crise climática, não teria esse volume de mortos. A crise climática sempre acontece na história da humanidade. Você não vê ali na Ucrânia
Ucrânia, que é um lugar muito rico de produção agrícola, né? Tem uma das melhores terras do mundo, né? O Chernozem, as terras negras da Ucrânia, extremamente produtivo. Você não vê esses abalos tão violentos na história. Por isso que é interessante analisar esse contexto junto com o Cazaquistão, por exemplo, porque o Cazaquistão teve nenhum problema, supostamente não teve nenhum problema climático, e lá teve o mesmo problema de morte, porque a coletivização forçada, ela causa necessariamente uma quebra agrícola, porque o proprietário, o dono da propriedade tem interesse que a produção aumente, ele vai negociando os produtos no mercado. Quando eu coloco o Estado, coletivização forçada, a produção tende a cair necessariamente porque você não tem estímulo. O Estado é um incompetente na gestão de recursos. No Cazaquistão deve ter morrido por volta de 1 milhão de pessoas. Proporcionalmente, morreu mais gente no Cazaquistão do que na Ucrânia. Aí um terceiro fato que prova o fracasso do socialismo é o próprio Muro de Berlim. Tem até um meme que uma vez eu vi na internet que as pessoas falam assim: pergunte ao seu professor de história para que lado as pessoas foram quando caiu o Muro de Berlim. Então comenta um pouco, professor, como se deu a queda do Muro de Berlim, quais eram as principais diferenças entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Então, a Alemanha foi uma zona ocupada, né, pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Do lado ocidental, as potências ocupantes foram os Estados Unidos, Inglaterra e França, que depois unificaram, abriram mão, né, do seu controle sobre a Alemanha, gerando a Alemanha Ocidental. E a União Soviética acabou, então, causando a fundação da Alemanha Oriental. Acontece que Berlim ficou um enclave dentro da Alemanha Oriental. Então, Berlim Ocidental ficou um enclave dentro da Alemanha Oriental. Então, Berlim ficou Berlim Ocidental e Berlim Oriental, e Berlim Oriental cercado pela Alemanha Oriental inteira, né? E ali começou a gerar um problema, porque todo mundo queria morar do lado ocidental de Berlim, ninguém queria morar no lado oriental. Muita gente trabalhava, às vezes, dos dois lados e tal. Chegou um momento que os comunistas falaram: nós vamos perder toda a população aqui, vamos ter que fazer um muro separando Berlim Ocidental de Berlim Oriental, porque senão toda a população vai embora, acabou o comunismo. Aí construíram um muro, né? O muro circundava Berlim Ocidental inteiro, um muro de 60 quilômetros de comprimento, né? Foi construído em tempo recorde em agosto de 1961 e durou até novembro de 1989. Esse é o retrato do fracasso do comunismo. Construiu um muro para impedir que as pessoas fujam, né? Que ninguém queria pular um muro em direção a Berlim Oriental, queria justamente fugir de Berlim Oriental. Eu não conheço a Alemanha, eu nunca fui, mas falam até hoje que as cidades também são diferentes, né? Que um lado enriqueceu e o outro lado não. Isso você... Não, agora que já tem muitos anos, as coisas já equilibraram. Né? Agora morreram nesse muro de Berlim no mínimo 140 pessoas, é o dado oficial, mas estima-se que morreu mais gente tentando escapar do paraíso comunista. É interessante, o pessoal arrisca a vida para fugir do paraíso comunista. Qual que é a desculpa que os comunistas dão para a construção do muro? Esse muro foi conhecido como retenção, o muro de contenção para os fascistas, o muro de contenção antifascista. Não, é uma cara de pau. Não, mas até hoje usa o termo, né? O termo fascista foi criado por Stalin. No caso, os socialistas, os comunas em geral, eles criticam o livre mercado, mas também botam a culpa é sempre a culpa das sanções econômicas. Eu acho engraçado, né? Que, não sei se você tem essa percepção, professor, mas o esquerdista, o comuna, ele sempre acha a culpa em alguma outra coisa. E pra tudo, tanto no âmbito de países, o país não deu certo por causa dos Estados Unidos, por causa de um outro país, sempre uma causa externa. Ou na própria vida mesmo, a pessoa fracassa, não, mas é culpa do capitalismo, do opressor e coisas assim. Mas conta um pouco sobre essa emigração de Cuba e sobre a situação de lá e como que isso prova o fracasso do socialismo. Bom, Cuba é uma ilha-prisão, né? O golpe comunista aconteceu em 1959, né? Com a liderança de Fidel Castro, o irmão dele, Raul Castro, Che Guevara. Era uma trinca lá, que eram os principais líderes. Curiosamente, um médico, um engenheiro e um advogado. E aí estão estabelecendo um regime de terror em Cuba e o pessoal queria fugir. Foi uma das maiores imigrações dos anos 60 e depois dos anos 70, 80 e 90. Estima que mais de 10% da população de Cuba já tem imigrado nos primeiros anos só, né? Fugindo lá do paraíso comunista. Só um comentário rápido. Tem muita gente que até, eu ouvi falar isso, que ia nadando pra Miami, né? Só que aí morria, né? Tem tubarão, cansaço. Porque não é longe.
longe, é até que perto, assim, da costa. Não, acho que não dá uns 100 quilômetros, né? Nadando, acho que a pessoa não conseguiria. Mas eu já ouvi falar que tinha gente que tentava e Miami mesmo gente tem com boia mesmo. Gente com boia tentou mesmo. Com boia mesmo de caminhão, assim, tentando ir. E Miami mesmo tem uma comunidade cubana muito forte. Tem farmácia, tem até um bairro, Little Havana, ali próximo da Brickell. Mas enfim, aí continua a história da imigração. Os Estados Unidos fez um embargo econômico com Cuba, que é desculpa pela pobreza de Cuba. Só que isso é uma contradição em termos. Se os Estados Unidos é o grande opressor, o grande capitalista, ora, seria bom ficar livre de comércio com ele, né? E não ruim. Então, ora, o capitalismo é ruim, aí quando interessa o capitalismo vira bom quando tem um embargo, quer dizer, fica contraditório, né? Ou é um ou outro. Verdade que Cuba é um lugar falido que era sustentado pela União Soviética. E aí, quando a União Soviética faliu, lá em 1991, acabou com a ajuda com Cuba, aquilo ali gerou fome, gerou crises e lá tem uma repressão violenta. Acontece que esse embargo, só bobo que acredita. Por quê? Porque os Estados Unidos comercializam com Cuba fazendo operações triangulares. Muitos dos alimentos que chegam em Cuba vêm dos Estados Unidos por operações triangulares, via México ou via Europa. O Brasil comercializa com Cuba, o Brasil construiu um porto lá em Cuba que não foi pago, né? O Lula, ou a Dilma, não lembro se foi no primeiro governo Lula ou da Dilma, construíram um porto inteiro lá novinho. É pra isso que a gente paga imposto. Não pagou. E a coisa foi tão bem feita, entre aspas, o governo brasileiro, que quem administra o porto não é uma empresa brasileira, é uma empresa de Singapura. Quer dizer, o Brasil dá um porto de graça para Cuba e Cuba nem isso elege uma administradora brasileira, elegeu uma de Singapura para administrar o porto. É impressionante, né? Então tem um grande comércio feito com a Europa, Brasil, México, lá pelos Estados Unidos indiretamente. Então essa história do embargo na prática é uma ficção. E aí pra gente fechar o último tópico, China. Olha, eu já comentei aqui no canal várias vezes que o esquerdista, o comum, ele tem uma coisa com a China, né? Coloca a China, não, porque a China é referência. Eu, professor, faz 10 anos que eu escuto que eu tenho que aprender mandarim. E quando eu entrei na faculdade, eu falei, nossa, você tem que aprender mandarim. E assim, hoje, imagina se eu tivesse aprendido, não ia usar pra nada esse negócio. Aí já o inglês, a língua do capitalismo opressor americano, isso eu tenho que usar até hoje. Mas comenta um pouco da China e o grande salto pra frente em relação à fome e massacres que ocorreram lá. Não, infelizmente, a China, então, também virou comunista depois de 1949, sob a liderança de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung era um falando porco horroroso, que não gostava de tomar banho nem escovar os dentes. Ele era um assassino brutal, né? E aí ele, então, fanático comunista, ele resolveu fazer um plano agressivo, 58, 60, de crescimento industrial e também de reforma no campo, coletivização forçada, claro. E tanto o projeto de industrialização quanto o processo de coletivização forçada fracassaram no item de produção e teve um grande sucesso em causar fome. Talvez tenha sido a maior fome da história da humanidade em números absolutos, né? As estatísticas variam muito, desde 20 a 60 milhões de mortes. Então, o que leva a Mao Tse-tung que talvez tenha sido o maior genocida da história da humanidade, em números absolutos. Em números relativos, proporcionais, foi o Pol Pot do Camboja, também comunista, apoiado pelo Mao Tse-tung. O grande salto para frente, que promoveu a coletivização forçada, estabeleceu colônias agrícolas que na prática eram um trabalho escravo, obrigando os camponeses a trabalhar horas exaustivas ao longo do dia, tendo direito só a comer e um mínimo de roupa. E a industrialização forçada tem um lado tragicômico que obrigava as pessoas a fazer no quintal de casa aço. Então a pessoa tinha que derreter ferramentas e produzir aço. Não podia, quem escondesse prego podia ser preso. Então as pessoas tinham que fazer aço. Esse aço era de má qualidade, não servia para nada e acabou atrapalhando a produção, porque a pessoa ficou sem ferramentas, como pás, picaretas, que tinham funções, obviamente, práticas, né? E fazer o aço com isso, óbvio que não deu certo. Também teve um outro lado trágico, cômico no campo, que a morte dos pardais. Então, Mao Tse-tung colocou culpa na queda da produção agrícola aos pardais. Então, mandou todos os chineses matar todos os pardais da China. Mas qual que era a lógica disso? Tinha que colocar culpa em alguém, né? Nossa. A culpa não como pode sempre, ser no comunismo, né? Quem é o culpado? O comunista? São os anticomunistas? Os Estados Unidos? Não. Dessa vez
saber se foram os pardais os culpados. Aí mandaram matar os pardais. O que aconteceu com a morte dos pardais? Causou uma inflação, uma população de gafanhotos, de outras pragas, porque os pardais comiam isso. Aí piorou a fome, que já era grande. Quem não tinha praga de gafanhoto, outros começaram a proliferar, causando danos na produção agrícola, a ponto de a China ter que importar pássaro da União Soviética para equilibrar. Não, a coisa é inacreditável. Quer dizer, o Estado causa o problema e aí depois tem que interferir de novo para resolver o problema que ele mesmo causou, né? Então, gerando aí uma das maiores fomes da história da humanidade. Então temos aqui como síntese que, na verdade, as maiores provas de que o socialismo nunca deu certo foram fome, miséria, pobreza. E por que ainda é algo... imigração. E por que ainda é algo tão presente? Por que as pessoas ainda defendem isso? Eu vejo como dois lados da história. Um, os pessoal de má fé, né? Que ganha dinheiro defendendo o comunismo, sabe que é errado, mas acaba defendendo a mentira, né? E o outro lado, gente ignorante, que não estuda, não tem interesse em estudar e aprender, e aí então fica defendendo essas tolices. E fora o marxismo cultural também, que a gente até comentou no podcast que eu gravei com o professor, o Caravelas Podcast, que a gente falou que a cultura woke, ela é o produto, o filho do marxismo cultural. Claro. Então isso também acaba tendo na influência. Escola, a criança educada desde cedo a defender o socialismo light, mas não deixa de ser. Então aí a pessoa vai crescendo, não estuda, acaba trabalhando, tendo outros afazeres na vida e acaba então apoiando o socialismo. Mas é isso, muito obrigada, professor, pela presença mais uma vez. Se você ficou com a gente até o final, comenta um eu fiquei. Não deixe de se inscrever no canal do professor Marcelo Andrade, que tem bastante conteúdo por lá também. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima.